hoje saiu pesquisa Quest, aqui para o estado de São Paulo, para o cargo de governador. E a gente tem aí uma liderança com folga do governador Tarcísio, para cima do segundo colocado nas intenções de voto, que é o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas a gente tem uma revelação também. Kim Kataguiri, que está mirando aí em 8%, se não me engano, já apareceu com cerca de 5%. E o Kim disse o seguinte, que se até a data da convenção partidária, que é aquela data que os partidos têm para oficializar as candidaturas dos seus representantes, ele alcançar em torno de 8% das pesquisas, ele vai se candidatar, ele vai deixar o cargo de deputado e vai se candidatar. O que você achou dessa pesquisa como um todo, Diogo? Alguma surpresa para você? Não chega a ser surpresa para mim. A eleição no estado de São Paulo, embora nenhuma delas a gente possa dizer que já está resolvida, ela está caminhando desde que a gente vem olhando de uma maneira bastante estável. Sabe? Não temos novidades, eu não vejo possibilidade de novidades importantes aqui. Porque é curioso, o Tarcísio, se a gente perguntar para as pessoas quais foram as grandes entregas dele, quase ninguém responde coisas consistentes. A Enel. A Enel não é dele, né? A Enel é uma excrescência que merecia um programa um dia, porque é inacreditável lá em Brasília decidirem as 5.560 cidades desse país que concessionária vão usar. Mas eu vejo que mesmo que as pessoas não apontem grandes feitos, as pessoas não têm queixas, pelo menos queixas importantes. Há queixas setoriais. No setor policial é uma queixa importantíssima até, mas são mais pontuais essas queixas. Então eu acho que isso faz a coisa caminhar naturalmente. O paulista tem se mostrado mais ou menos conservador no sentido de não querer grandes mudanças. Nós vimos um tempo longo de PSDB no estado, com estabilidade e poucas possibilidades de pessoas entrarem. E agora houve uma quebra disso, um cansaço do PSDB, uma troca, e me parece que o Tarcísio entra para uma era de razoável também estabilidade, desde que as coisas caminhem bem. Por isso eu acho pouco provável que tenha mudanças importantes. Mas você acha que nesse contexto o Kim sai a candidato? Eu acho que não sai, eu não posso dizer como torcedor aqui, mas eu acho que ele não deveria sair, porque como parlamentar, ele tem um posicionamento muito importante, na minha opinião. Muitas vezes eu discordo dele, quero deixar bem claro. Não é que eu falo, é o candidato perfeito do não sei o quê. Blá, blá. Ele tem posicionamentos que chacoalham um pouco aquela mesmice do Congresso Nacional. Isso é bom. Projetos de lei, muitas vezes, impossíveis de serem levados adiante, mas são projetos que provocam a reflexão, o pensamento. Então, acho que ele tem muito a fazer com o parlamentar. Possibilidades de se eleger como governador, baixíssimas, pelo que eu falei antes. Então, ele seria bom, porque ele pode ter seus 10%, 12% e com isso fazer uma boa bancada de deputados federais e estaduais. Mas ele está abrindo mão de um trabalho que ele vem fazendo lá como deputado federal. Então, me parece que poderiam pensar em outra pessoa que, com o apoio do Kim, etc., viesse ocupar esse espaço. Não, e Diogo, você sabe que eu abri aqui a pesquisa e tem um dado que para mim é absolutamente relevante e explica muita coisa sobre como a sociedade tem visto o processo eleitoral como um todo. E esse é um fenômeno que eu já havia notado também nas últimas eleições, não só na prefeito, mas também na última eleição presidencial. Veja só, a gente tem um cenário aqui que o governador Tarcísio de Freitas tem 38% das intenções de voto, enquanto o ex-ministro Fernando Haddad teria 26%. Ou seja, a gente tem aí uma diferença de 12 pontos percentuais ali, ressalvada a margem de erro, né? Mas olha isso. Eu tenho 13%, ou seja, mais do que a diferença entre eles, de indecisos. E mais 13% que diz que vai votar branco ou nulo. Ou seja, tem uma camada ali de 26% dos eleitores, entrevistados, obviamente, que não sabem em quem votar ou que não querem votar em nenhum desses candidatos. E esses 26% são muito superiores à diferença que a gente tem entre os dois primeiros candidatos. Ou seja, esses indecisos têm o poder de mudar o resultado das eleições. Sem dúvida, tem poder fortíssimo de mudar as eleições se eles estiverem numa única posição, mas dificilmente vão estar. Eu, a minha vida toda, andando muito por esses rincões que andei, por questão das minhas atividades profissionais, e sempre interessado em questões políticas, eu aprendi uma coisa com o cidadão, especialmente o mais da roça, o mais chamado de rústico, o que muitos dizem ser o menos instruído, que a gente vê que na verdade não é isso. A gente perguntava meses e meses antes de uma campanha, quem vai ganhar uma eleição? Eu estou falando desde o tempo de Mário Covas, de Paulo Maluf, lá de trás. Quem você acha que vai ganhar? Ou melhor, quem você vota? E ele respondia, se a gente prestasse atenção, o Covas ganha, né? O Maluf ganha, né? O que ele estava dizendo? Não pense que eu sou ignorante. Eu estou acompanhando. Eu sei que a tendência apontada é que o Covas ganhe, ou que o Maluf ganhe, e assim por diante. Mas, então, ele mostrava o conhecimento. Ele não queria mostrar o desconhecimento, que é o não sei. Agora, se a conversa fosse mais adiante, aí que eu aprendi a perguntar melhor, e tá certo, entendi e tal. Agora, e a sua vontade? Você já decidiu?
Não, eu ainda não resolvi, eu quero entender um pouco mais. Então, eu acho que nós estamos nesse momento aqui. As pessoas estão, por enquanto, começando a pensar mais sério para presidente. Para esses, muitos já decidiram, até porque as opções são menos, os notórios são poucos. Para governador, ninguém pensou a fundo, a não ser quem é politizado demais. Então, acho que esse número de indecisos é compreensível. Agora, se você olhar as pesquisas qualitativas que tem por aí, elas mostram também que as pessoas não estão insatisfeitas de uma maneira importante no estado de São Paulo.